No meio do Oceano Atlântico, a cerca de 150 quilômetros da costa da Guiana Francesa, fica um arquipélago de 3 ilhas. Seu nome oficial é Ilhas da Salvação. E olhando assim, realmente parece até um lugar paradisíaco, onde qualquer um de nós adoraria passar umas férias, não é mesmo? Mas você já deve ter ouvido falar que as aparências enganam, e nesse vídeo você vai notar que isso é bem verdade. Dentre essas 3 ilhas, a que ficou mais famosa é chamada de Ilha do Diabo. Estas ilhas eram utilizadas como lugar para enviar prisioneiros políticos e criminosos, criando assim uma sinistra reputação. Ela foi utilizada por mais de 100 anos pela colônia francesa. Lá foi construída uma prisão de segurança máxima, bem no coração da ilha, que usavam até mesmo de tortura com seus prisioneiros. Durante seu funcionamento, a ilha abrigou mais de 80 mil detentos. Os presos levados para essa ilha já podiam se despedir de seus familiares, porque muito provavelmente não os veriam novamente, já que 3 a cada 4 presos morriam, seja por doenças, desnutrição, assassinatos, acidentes, suicídios ou tentativas de fuga. Talvez eu esteja tendo que censurar algumas palavras porque eu não sei exatamente quais o YouTube permite, mas a ilha era um local relativamente pequeno, então eles não tinham lugar para enterrar todo mundo que morria. A solução que eles encontraram era de cobrir os corpos com panos e jogá-los no mar, mas a ilha tinha um cemitério sim. Porém, a versão que contam é que era um cemitério apenas para crianças, filhos dos guardas que cuidavam da ilha. Enfim, sobre isso a gente vai falar mais pra frente. Lembra que eu comentei que era uma prisão de segurança máxima? Então, mas não apenas porque haviam guardas ou, sei lá, câmeras de segurança. Até porque na época nem existia isso. A ilha era inescapável por diversos fatores. De um lado, uma densa floresta. Do outro, a infinidade do oceano. Quem tentasse fugir pela floresta, no melhor dos casos, morreria de fome. Ou se decidissem tentar pelo mar, saiba que lá haveriam centenas de tubarões famintos esperando. Mas se você acha pouco, em caso de uma tentativa frustrada de fuga, após a captura, o detento pego teria que enfrentar alguns anos de solitária, em um lugar minúsculo, frio, escuro e sem comida. Claro que qualquer um ficaria doente em uma situação como essa. Então, a ilha possuía um hospital para tratar os prisioneiros doentes, mas as condições eram precárias. Muitos prisioneiros morriam de doenças como malária e tuberculose, além, é claro, de correrem o risco de agravar qualquer ferimento devido à falta de cuidados adequados. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar, fazendo trabalhos pesados. Além disso, alguns prisioneiros eram designados para trabalhar no farol da ilha, mesmo sem ter qualquer tipo de preparo ou instrução para isso. Imagina, você tá lá e manda o navio pro lugar errado porque você não sabe controlar aquele troço. Pois é, vem mais, pode vir. Tá longe ainda, pode vir, vem. Isso, vem. Quase. Aí tá bom. Como é de se imaginar, a Ilha do Diabo também foi palco para diversas tentativas de fuga ao longo dos anos. Apesar das condições desfavoráveis e da reputação de ser uma ilha inescapável, alguns prisioneiros decidiram tentar a sorte, até porque eles não tinham muito a perder. Embora a grande maioria dessas tentativas de fuga terem sido frustradas, houve 2 casos bem-sucedidos. O primeiro, e não muito conhecido, foi realizado por um anarquista francês, cujo nome eu procurei, mas não encontrei. Já o outro é uma das histórias mais famosas que rodeiam essa ilha. Mas presta bastante atenção, porque essa história tem muita reviravolta. Eu estou falando da fuga do prisioneiro Henri Carrier, conhecido como Papillon. Papillon, que em francês significa borboleta, símbolo que este homem tinha tatuado no peito. Por volta de 1922, Carrier foi enviado para a ilha por um crime que ele afirma não ter cometido. Determinado a provar a sua inocência e a escapar da prisão, ele planejou meticulosamente a sua fuga. Ele havia feito um acordo com um dos motoristas dos barcos que iam e voltavam da ilha. É motorista de barco? Enfim, vocês entenderam. O plano era simples, ele entrava no barco e o motorista o levava para fora. Porém, nada na vida é tão fácil, e principalmente quando se trata da Ilha do Diabo. Esse homem o entregou, e como consequência, Papillon ficou 2 anos em uma solitária. Inclusive, essa história ficou tão famosa que gerou livros e filmes sobre ela. Uma das cenas mais marcantes é quando Papillon, naquela situação de solitária, precisa comer os insetos que estavam em sua cela
para tentar não morrer de fome. Porém, ele não desistiu e tentou novamente. Mas essas histórias de fuga têm muitas versões. Há quem diga que ele ficou meses perdido na floresta. Outros dizem que ele fugiu para uma colônia indígena e que eles também o teriam entregado para a prisão. É aquele ditado: cada vez que eu conto, aumenta um ponto. Basicamente, toda vez que essa história foi contada, alguém aumentava alguma coisa ou adicionava uma nova informação. Mas, pelo que eu pesquisei, a história mais conhecida é que Carrier e alguns outros prisioneiros formaram uma parceria para tentar escapar da ilha. Então, eles começaram a observar as ondas e notaram que a sétima era a mais forte e que era capaz de levá-los a alto mar. Então, eles construíram uma jangada improvisada, usando coletes salva-vidas e outras partes de embarcações abandonadas. Em 1935, eles partiram da ilha em sua jangada, navegando pelas águas perigosas do Oceano Atlântico. Após várias semanas à deriva, enfrentando tempestade, frio e escassez de alimento, Carrier e os outros prisioneiros finalmente chegaram à costa da Guiana Inglesa e começaram a trabalhar com o garimpo. No entanto, em 1940, eles tomaram a decisão de migrar para o Brasil. Essa escolha foi influenciada pelo fato de que as tropas de Hitler haviam invadido a França, o que colocou o Reino Unido em perigo de ser o alvo do nazismo. Isso os deixou preocupados com a possibilidade da Alemanha assumir o controle, e essa preocupação foi um dos motivos para a mudança do local. Agora, o plot twist dessa história. Você lembra do Henri Carrier, o chamado Papillon? Ele que lançou o livro famoso que narra essa história. Entretanto, você já deve ter ouvido falar que mentira tem perna curta. Então, a galera começou a notar umas paradas que não estavam batendo nessa história. As datas eram muito confusas e os dados não se encaixavam. Então, resumidamente, vários estudiosos ao redor do mundo começaram a prestar um pouco mais de atenção nessa narrativa. Alguns até lançaram livros contando sobre a possível farsa descoberta. O verdadeiro autor do livro, Papillon, é René Botinois, um criminoso francês que também foi condenado à prisão perpétua por assassinato. Botinois foi enviado para a Ilha do Diabo, onde passou mais de 20 anos. Em 1938, René publicou um livro chamado Die Guillotine, que significa guilhotina seca, que conta suas aventuras na prisão e sua fuga da Ilha do Diabo. O livro foi um sucesso da crítica e do público, e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Em 1969, mais de 30 anos depois, Carrier leu o livro de René e teve a ideia de reescrevê-lo usando o nome falso de Henri Carrier. Ele trocou o nome do personagem principal para Papillon e incluiu diversas histórias e informações inventadas. Carrier admitiu ter plagiado o livro em uma entrevista em 1976. Ele disse que fez isso porque acredita que a história não era interessante o suficiente para o público americano. Eu, sinceramente, não sei nem o que pensar. Com todas essas histórias, é óbvio que a ilha não ia sair ilesa das lendas. Dizem que os fantasmas dos prisioneiros que morreram na ilha ainda assombram suas antigas celas e campos de trabalho, e que à noite é possível ouvir gritos e gemidos ecoando pela floresta. E tem uma que, na minha opinião, é ainda mais macabra. Se trata da Árvore dos Enforcados. É uma árvore que ficava no centro da ilha. Lá, os prisioneiros eram enforcados publicamente, como uma forma de punição. Dizem que o espírito do último prisioneiro enforcado ainda assombra a árvore. Além de que vários hóspedes que hoje turistam na ilha dizem já ter visto espíritos de crianças correndo por aí. Cada um acredita no que quiser, mas independente de qualquer coisa, eu quero ficar bem longe dessa ilha. E você? Me conta aí nos comentários. Eu me chamo Tig e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você assistiu até aqui,